Olá pessoal, eu sou o Luan, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ecologia na UNB e hoje vou estar falando com vocês um pouco sobre a utilização de plantas focais para o monitoramento de fauna. Então, o título do nosso estudo foi Ereusema glabrum, uma potencial espécie para o monitoramento de abelhas em área de cerrado rupestre. Então, a Ereusema glabrum, que é essa planta que eu estou mostrando aqui para vocês, também conhecida como anduzinho, ela é uma planta herbácea endêmica de áreas de cerrado e de campos rupestres quartzíticos. Ela é muito abundante aqui no cerrado, então ela também é de fácil identificação e de fácil acesso. Então elas apresentam essas flores amarelas exuberantes aqui, né? E muito provavelmente por isso elas apresentam uma alta quantidade de visitantes florais. E aí surgiu o questionamento sobre se essa planta não poderia estar sendo utilizada como uma planta focal por programas de monitoramento de polinizadores. Então, com isso, o objetivo do nosso estudo foi justamente caracterizar a riqueza e a abundância de abelhas nessa espécie para estar avaliando o seu potencial para o monitoramento de polinizadores no cerrado. Então, esse estudo foi realizado na Chapada dos Veadeiros, né, na cidade de Alto Paraíso, em Goiás, e foi feito em duas áreas. O nosso esforço total de coleta foi de 20 horas e foram feitas coletas diretas no período diurno. Então, no ato de visitação das flores, as abelhas eram coletadas por meio de frascos plásticos, como eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, e por meio também de rede entomológica. Então, os indivíduos coletados eles foram montados e identificados ao menor nível taxonômico possível, e com isso a gente obteve 60 indivíduos inseridos em 4 famílias, 11 gêneros e 24 espécies. Então, com esses dados a gente gerou essa curva de acumulação de espécies aqui. Aqui no eixo X a gente tem os indivíduos e no eixo Y a riqueza de espécies. Então aqui a gente consegue ver que essa curva ela continua crescente, o que significa que um maior esforço de coleta ele pode refletir em um maior número de espécies coletadas aqui. Além disso, os estimadores de riqueza Cowan e Jackknife, com base nos nossos dados, eles nos mostraram que a riqueza total de espécies nessas áreas em que a gente coletou, ela pode estar variando aí em torno de 50 a 70 espécies. Também foi observada uma alta abundância de recursos florais nessa planta, né? Ou seja, de pólen e néctar, tornando essa planta com um perfil generalista em termos de visitantes florais. Então, ela tem uma alta riqueza de visitantes florais e esses visitantes florais têm uma alta riqueza de traços funcionais, como por exemplo o tamanho corporal. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês só para ilustrar é, esse traço funcional que é o tamanho corporal. Aqui a gente tem 3 espécies de abelhas que a gente coletou. A Acanthopus excellens, que é essa maior aqui, quando a gente compara com essa menor, que é a Trigona recursa, e a Apis mellifera, a gente consegue ver essa diferença nítida nesse traço funcional. Bom, então diversos estudos tratam da importância de espécies focais para o monitoramento para a elaboração de inventários, como é o caso desses estudos que eu coloquei aqui. E essa elaboração de inventários, ela é destinada justamente ao monitoramento de espécies, né? Não só de insetos, mas também de artrópodes, né? Então aqui a gente inclui os polinizadores, herbívoros e inimigos naturais, como, como os parasitoides e os predadores. Então, com esse estudo, a gente traz a ideia de que a Ereusema glabrum ela pode ser uma boa candidata aos programas de monitoramento, especialmente porque se trata de uma espécie típica de cerrado e que ocorre em áreas de maior altitude, né? Além disso, diversos estudos mostram também que as mudanças climáticas elas tendem a afetar principalmente as espécies que estão nos seus limites de distribuição, como é o caso dessa espécie e de muitos visitantes florais dessa planta, né? Então, de modo mais geral, a conclusão que a gente chega com esse estudo é que, em decorrência da alta riqueza de espécies visitantes florais dessa planta, do fácil acesso e da abundância dessa planta no cerrado brasileiro, ela apresenta um alto potencial para o monitoramento de insetos, né, e de outros artrópodes,
para que se possa conhecer a distribuição de diferentes grupos, para que se possa estabelecer espécies prioritárias à conservação e, por fim, para que se possa elaborar estratégias de conservação voltadas à planta focal e às espécies associadas a essa planta focal. Então, eu acredito que seja isso, pessoal. Muito obrigado. Eu peço desculpas pela rápida apresentação, mas eu deixo aqui o meu e-mail caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima.